podíamos, se não tivesse realmente conotações bafientas, dizer que era uma conversa de família, mas a Comissão de Justiça e Paz tem estado muito impulsivo, tem estado realmente muito calada e muito quieta, mas sentimos que temos, num momento crítico que estamos atravessando, sob todos os pontos de vista, no nosso país, na Europa, no mundo. Não sei quem foi que uma vez disse, a propósito de um determinado conjunto de fenómenos sociais, que estávamos nas dores de parto de uma mudança de civilização. E eu tenho a sensação de que estamos precisamente nas dores de parto de uma mudança de civilização. Tanta coisa que está a mudar, tanta coisa que entre nós, politicamente, uma mudança que chocou muita gente julgava impossível, não sabemos qual vai ser o seu encaminhamento e o seu destino. Muita coisa que vai mudando na nossa própria Igreja, com o nosso Papa Francisco. Por acaso, ainda ontem à noite, imprimi aqui um resumo de um documento do nosso Papa aos bispos da América Latina, e o título é o seguinte: o Papa defende mais protagonismo para os leigos na Igreja. O Papa apelou ao maior protagonismo numa mensagem divulgada hoje pelo Vaticano e alertou ainda para as consequências do exagerado clericalismo. O Papa alude a uma famosa expressão: esta é a hora dos leigos, e depois acrescenta: mas parece que o relógio parou. Bom, e a gente tem aqui realmente um exemplo, na verdade. Parece que o relógio parou. Sempre eu senti, como sabem, os meus pergaminhos de jornalista, não é? Há tantos anos que escrevo em 1001 jornais e dá a sensação de que realmente a gente escreve e fala sem consequências nenhumas, não é? É evidente que uma semente, uma única que germina em qualquer lado, pode ter o seu justificar que a gente se esforce. Mas estou a dizer isto porque sempre fui acusado de querer confundir política com a minha posição religiosa. Sempre fui acusado disso. E sempre tentei dizer que todos nós, tudo quando fazemos é político ou devia ser político, porque todos nós temos a obrigação de participar no governo das coisas, não apenas de 4 em 4 anos, mas sempre que possível, participando, estando presente. E estamos a ver realmente que não é essa, digamos, não sei, a vontade, não sei se isto é fruto dos 50 anos anteriores da bafienta ditadura, na verdade. Mas este nosso Papa Francisco veio hoje, presentemente, trazer-nos novo alento nestes seus 3 anos que leva já de nos empurrar constantemente para o trabalho na rua, para sair, como ele diz, para sair, não é? E então a Comissão de Justiça e Paz resolveu outra vez reerguer-se, como foi relegada, não é verdade? Bom, e quer voltar a manifestar alguma força, digamos, para dinamizar o meio em que nos encontramos. E planeámos uma série de 3 palestras. Vamos começar de novo a redigir alguns comunicados para dar a respectiva publicidade, a propósito de problemas que
possam ser candentes e iniciamos esta nossa atividade, esta nossa nova série de atividades com esta reunião de hoje, convidando, porque vamos falar de política, porque acho que precisamos de falar de política, convidando um político que é cristão, e que nos vai falar sobre o serviço de ou servir, não é? É o título que resolvemos dar, que ele irá, quer dizer, explanar como muito bem entender. Julgo que é uma pessoa conhecida, mas eu passo a palavra ao nosso secretário para fazer a apresentação do Secretário-Geral. Secretário-Geral da Comissão de Justiça e Paz. Secretário-Geral. Não, nós já conhecemos que é o Dr. Glória, já trabalhamos com ele também na Comissão Nacional de Justiça e Paz, já há alguns anos. Estamos mais velhotes. De qualquer maneira, o Dr. Zé Perez é homem do direito, é especialista no direito internacional. Muito há uns anos até aparecia na rádio um programa, enfim, programa não, havia uma vez por semana, lá estava ele, juntamente com outros comunicadores das outras áreas, para fazer a sua intervenção, mas, portanto, atualmente é vice-presidente da Assembleia da República, portanto é deputado, já numa legislação anterior foi também responsável, como se chama, aquela figura de líder parlamentar, e é o Ministério que nós conhecemos, o que apreciamos, o que ele tem escrito, e portanto não vale a pena estar a gastar muito tempo com isso, ele vai ajudar um bocadinho a refletir sobre esta. Tenho pena já agora para dizer que não esteja mais gente, porque nós fizemos um esforço grande de comunicação, mas pelos vistos, não sei. Bom, mas os que estamos são suficientes. O orador afugenta muita gente. Não. É verdade. Nós já para dar consolo aqui aos empresas, já devo dizer. É o jogo, O Atlético de Madrid. Mas já agora para dar consolo aqui aos empresas, eu devo dizer o seguinte. Já uma vez tivemos aqui uma sessão com o Zé Manuel Pedro Almeida em que não estava ninguém e que resolvemos ir ali para os cafés, tomar um cafezinho. E eu tive tanta vergonha que ainda hoje, quando falo lá com ele, nas reuniões da Comissão de Justiça e Paz, lhe lembro sempre, desculpe lá, todas as vezes que há reunião eu peço desculpa para aquela célula. É outro Zé Manuel. Isto é o Fico sempre muito satisfeito de poder ter estas reflexões com gente que partilha ideias e inquietações e com as quais concordo, discordo, como é evidente, é assim que é bom. E dá-se o caso de aqui na mesa ter o Soares e o Tomar Embora, que são pessoas que em momentos diferentes da minha vida, com os quais pude refletir, pude aprender, de testemunhos de vida. Ainda agora na viagem para cá, o Soares vinha a contar do seu empenhamento social pós-aposentação, e isso é muito enriquecedor, com toda a franqueza eu digo, e até aprendi coisas que não fazia a minha ideia que existiam, como as casas, desculpa lá, lutuosas, exatamente. Bom, e portanto, queria dizer-vos que tenho muita satisfação, agradeço muito o belo jantar que há bocadinho tive, com uma aguardente velha Cascos Carvalho particularmente importante, e tudo isso foi muito bom. Então, vamos assim, política, ou atividade política, exatamente, atividade política, servir-se ou servir. E eu, quando pensei pela primeira vez nesta, enfim, o que é que me ocorria, devo dizer que fiquei um pouco irritado com a pergunta que aqui estava colocada. E já vos vou dar conta porque é que fiquei irritado. Estou a ser franco, não vale a pena esconder isso. Porque é que me incomodou a pergunta, mais do que irritar, irritou-me mesmo, pronto. E, portanto, já vos irei dar conta disso. Mas eu queria começar por dizer o seguinte.
Eu vou fazer isto em 3 pontos, vou tentar ser muito breve. O primeiro ponto é basicamente isto. Eu acho que quem tem um empenhamento político, quem tem um empenhamento político forte, quem tem um empenhamento político, como é que eu ia dizer, com responsabilidades, se quisermos, de direção, em alguns casos, de cargos, em alguns casos, de responsabilidade, de luta política, está perante, acho que eu posso dizer assim, está sempre perante um dilema, uma escolha difícil, que é a escolha, formulando as coisas de maneira ainda muito vaga, a escolha entre o serviço e o triunfo pessoal ou dos seus, digamos assim. E, na verdade, estas duas culturas do empenhamento político são duas culturas que estão muito presentes. Todas as pessoas aqui reconhecerão isso. Estão muito presentes. A cultura da política como serviço e a cultura da política como triunfo pessoal e triunfo de grupo. Portanto, se quisermos, conquista de poder. Pondo as coisas em termos muito frios. E esta escolha está sempre presente. Vamos lá ver. Eu, para vos ser sincero, eu acho que quem tem compromisso político apaixonado, que faz parte, digamos assim, das suas prioridades na vida, quem faz do empenhamento político um aspecto de primeira grandeza da sua vida, são escolhas que se fazem, naturalmente. Eu acho que, enfim, escusado será dizer que sou daqueles que acham que todas e todos temos uma dimensão política na vida, como, enfim, parece escusado dizer, mas há quem assuma esse compromisso como algo de primeira grandeza, como há pessoas que fazem outras escolhas para o sentido da sua vida, ou o caminho da sua vida. Pronto, ok. Mas quem faz essa escolha, eu acho que não é quimicamente puro nem de um lado nem do outro. Vamos ser... Sou-vos muito claro, eu desconfio sempre, posso estar errado, mas desconfio sempre de quem se apresenta publicamente como sendo quimicamente puro do lado da política como serviço e de quem se apresenta como sendo quimicamente puro do lado da política calculista, conquista de poder, relação de forças e mais nada. Uma coisa, portanto, que o quimicamente puro do lado da carga moral e o quimicamente puro da suposta carga amoral. Eu acho que, com toda a franqueza, na minha experiência, enfim, pequena, mas apesar de tudo já com alguns anos, eu não encontro em mim e em todas as outras pessoas com quem me tenho relacionado e que têm este tipo de paixão e de modo de vida social, digamos assim, não encontro ninguém com franqueza, que seja só de um lado ou seja só do outro. Isso não existe. Eu acho que todos e todas somos uma mistura dessas duas componentes. E eu acho que isso não é mau. Para vos ser franco, acho que isso não é mau. Acho que a disputa do poder, seja o poder que for, não é? A disputa do poder, o ter poder para fazer alguma coisa, o ter poder para realizar alguma coisa, o ter poder para influenciar alguma coisa, para tomar decisões, quer dizer, enfim, isso, quer dizer, não passa pela cabeça que quem tem um compromisso político possa ignorar isso, como se isso fosse uma coisa pecaminosa. Não é pecaminoso. Quer dizer, não é. Não creio que possamos dizer isso. Assim como também aqueles que passam a vida na política a fazer chavetas e a fazer setinhas e a dizer se isto faz assim, então aquele e tal, e depois a seguir abrem-se duas hipóteses, não é? E como se a política fosse isso, não é isso. E essa pessoa que está a fazer isso, certamente que em muitos momentos tem uma escolha que é profundamente, como é que eu ia dizer, do emocional, do moral, do ético, não é? Bom, portanto, isto para dizer que
na verdade, esta contraposição, eu já vos estou, portanto, a dar conta da minha irritação, do meu incómodo, da minha incomodidade, do meu desconforto, tem muito a ver com isto, porque eu acho que na vida concreta das pessoas concretas, sejam elas líderes partidários ou líderes institucionais, ou sejam eles e elas militantes de qualquer coisa, já lá iremos, nas vidas concretas isto não é preto ou branco, isto não é, digamos, só serviço ou só estratégia, não é? Eu acho que é sempre as duas coisas. Acho que é sempre as duas coisas. E deixem-me ser-vos ainda mais antipático, se posso, porque quero ser e porque estou a tentar ser o mais franco que posso. Com toda a franqueza, eu acho que quem exerce responsabilidades, sejam elas quais forem, atenção, não é, já vou a esse ponto, não é só responsabilidades institucionais, são responsabilidades as mais diversas, de conduzir um tema, de animar um movimento, de lutar por uma causa, de organizar, enfim, uma pretensão social, que seja qual for a escala. Quem faz isso, se coloca no terreno com digamos, com uma aspiração a ser eticamente irrepreensível, e sendo que isso, portanto, passa completamente ao lado das questões do poder, de como ele existe, de como ele é exercido, de como ele pode ser exercido, eu acho que acaba por cair numa espécie de angelismo. Eu sei que isto pode ser muito antipático, mas eu quero ser franco. Eu acho que isso é uma espécie de angelismo que depois não conduz a quase nada. E, portanto, quer dizer, há aqui sempre esta dupla dimensão das coisas, que é a do serviço e a da estratégia, se quisermos assim. Isto dito, eu tenho como uma máxima inspiradora, como valor guia, se quisermos, uma espécie de slogan inspirador, ou frase inspiradora, algo que em qualquer momento, não sei, foi escrito, dito, enfim, pelo Mahatma Gandhi, e a frase é muito simples, a política tem que ser, qualquer coisa assim, um gesto amoroso para com o povo. Um gesto amoroso para com o povo. Um gesto amoroso, um gesto de amor para com o povo. É uma síntese de enormíssima densidade sobre o modo como aquela pessoa interpretou a tarefa política da sua vida, não é? Mas não nos enganemos. Se conhecemos bem a história daquele homem e o seu percurso político, sabemos bem dos confrontos que ele teve que fazer e dos cálculos de forças que ele teve que fazer. Ou seja, mesmo este homem que pensava a política como um gesto amoroso para com o povo, nunca se dispensou, bem pelo contrário, de perceber com rigor as forças que estavam no terreno. Toda a atitude da não violência ativa para com o ocupante britânico, todo o jogo de judo que ele e o seu povo fizeram com a potência colonial, foi feito a partir justamente do cálculo das minhas forças, das forças dele, das forças que estavam com ele e das forças do adversário. E, portanto, há aqui, evidentemente, também, lá está, uma noção de poder que está presente. Bom, portanto, eu sou dos que pensa e dos que procura, com franqueza vos digo, que procura ter isso muito presente no dia-a-dia da assunção das responsabilidades políticas, aos mais diversos níveis, essa noção, essa espécie de imperativo moral, que é a de que a política deve ser um gesto amoroso para com o povo. Daqui a bocadinho, quando estiver a terminar, vou voltar a este ponto, servir-me precisamente de reflexões de Francisco, o Papa. Mas deixem-me introduzir aqui, ainda neste primeiro ponto, uma reflexão que eu fiz imediatamente quando recebi o título deste serão. A atividade política, 2 pontos. Servir-se ou servir? E eu pensei imediatamente, e queria dizer-vos aqui, porquê é que esta pergunta, porquê é que esta contraposição há de ser colocada com tanta naturalidade,
quando pensamos na atividade política e porque é que ela é tão poucas vezes formulada, por exemplo, em ambientes ou em grupos de inspiração eclesial, a propósito de outras atividades. Porque é que a gente não pergunta gestão de bancos, servir-se ou servir? Bem, eu achava muito bem que a Comissão de Justiça e Paz fizesse um serão de reflexão sobre gestão de administração de bancos, servir-se ou servir. Ou fizesse um serão de reflexão. Eu estou a provocar-vos, eu sei que estou a provocar-vos, mas não levem mal, porque é mesmo assim. Ou fizesse um serão sobre profissões médicas, ou profissões na área da saúde, servir-se ou servir. Ou na atividade comercial, servir-se ou servir. Ou até atividades de solidariedade social, servir-se ou servir. Eu também acho que, quer dizer, mas lá está, tem um acolhimento social natural, digamos assim. Pôr esta pergunta, esta contraposição relativamente à atividade política, e talvez seja mais difícil, talvez seja menos apropriado, talvez seja menos educado, polido, não sei, há qualquer coisa de diferente a respeito de outras atividades. Quem tem responsabilidades políticas com esse jeito, põe. Mas, por favor, não me digam que quem administra bancos não se tem posto a jeito tantas e tantas vezes nos últimos anos. Quer dizer, por metro quadrado, eu era capaz de dizer que a coisa até, enfim, teria muito que se dissesse. Portanto, este desconforto que eu senti e que estou a partilhar convosco leva-me a pôr no fundo uma pergunta que é: porquê é que hipervisibilizamos a questão, ou porquê é que damos tanta visibilidade, não é necessariamente hipervisibilizamos, mas porquê é que damos tanta visibilidade à questão do serviço da chamada atividade política, e porquê é que a colocamos tão poucas vezes em outras dimensões da atividade humana e social? Porquê é que nos trava? O que é que nos trava? O que é que... Este nos é a partir de uma posição cristã. Não sei se me faço compreender. Porquê é que, enquanto cristãos, não colocamos com tanta franqueza quanto colocamos aos chamados políticos, não é? O Tomar Memória diz: está aqui um político e tal. Como quer dizer, este é um político, o outro é um administrador do banco. Não, por acaso eu sou professor, pronto, mas estou a exercer uma atividade política institucional, neste caso. Compreendo isso perfeitamente, aceito isso perfeitamente. Mas porquê é que, se eu fosse administrador de um banco, ou se eu fosse gerente comercial, ou se eu fosse professor, ou se eu fosse dirigido uma ONG, ou se eu fosse... Porquê é que esta questão não é a questão? Porquê é que não é? Porquê é que damos tanta visibilidade a uma coisa e tão pouca visibilidade a outra? E eu acho que fazemos mal, devo dizer. Eu estou a pôr a pergunta porque eu acho que nós fazemos mal. Acho que nós fazemos mal. Porque a questão do serviço, a exigência do serviço, é uma exigência, como é que eu ia dizer? Ou é bem distribuída, ou então está mal. Ou então está mal, quer dizer, naturalmente. E até por uma razão, por uma razão até pragmática, não é? Até pragmática. Nós vivemos um tempo em que os chamados decisores políticos, que é uma estirpe que eu ainda preciso de conhecer os contornos assim com mais rigor, mas em que os chamados decisores políticos, na verdade, sabido de toda a gente, decidem no sentido de tomar a decisão final, aquela que conta, muito menos do que outros atores sociais. O nosso tempo é esse, não é? O das instituições políticas, que não é por falta de vontade, porque não têm o mesmo poder, têm muito menos poder do que têm em outras instâncias. Por exemplo, no mundo dos negócios. Quer dizer, este é o nosso tempo. E, portanto, se nós queremos colocar a questão da... Eu não estou a querer fugir da pergunta, já lá vou. Mas quero é dizer que a pergunta precisa de ser colocada mesmo, mas de uma maneira muito mais alargada. Eu acho que, desse ponto de vista, as duas palestras que vêm a seguir serão igualmente muito importantes. Também deste ponto de vista da responsabilidade, e portanto, da opção entre serviço e serviço. E isto leva
para nós aferirmos o alcance real da pergunta servir-se ou servir. Vamos ver. Há várias concepções do que é ser-se político. Há várias concepções, isso não é o mais importante. Há várias experiências, várias formas concretas nas nossas vidas disso que nós chamamos de ser-se político. E eu acho que provavelmente estamos aqui valia a pena nós percebermos, acho eu, que temos uma cultura ou uma forma de olhar as coisas em que damos uma grande importância à dimensão institucional. E, portanto, os políticos são aqueles que ocupam responsabilidades no terreno das instituições de decisão política. Calha-me a mim agora a desdita de ser vice-presidente da Assembleia da República. Pimba! Este é o político, é o retrato robô do político. É o tipo que vive numa casa que tem lá em cima um dístico a dizer Casa da Política, não é? De vez em quando vai à televisão e faz debates políticos e escreve uns artigos nos jornais que são tidos como opinião política. Mas aquela pessoa que anima uma causa, que luta por uma determinada decisão ou por uma determinada orientação numa área muito específica. Por exemplo, um ativista contra a discriminação das pessoas portadoras de deficiência. Um ativista um ativista antirracista. Um ativista pelos direitos das mulheres em determinadas circunstâncias XYZ. Essa pessoa é o quê? Essa pessoa não é aquilo que... Porquê é que essa pessoa não é aquilo que nós chamamos de político? Mário Moura, quando esteve na primeira geração, não sei, mas creio que sim, na primeira geração dos lutadores por uma medicina de proximidade, aquilo que hoje chamamos de medicina geral e familiar, e lutou na sua prática profissional diária, não é? E na sua escrita jornalística, etc. Lutou por uma política de saúde com uma determinada estrutura de base. Era médico? Era. Era pensador das questões da saúde? Era, sim, senhor. Era político? Claro que era. Claro que era. Certamente até mais político do que o Ministro da Saúde naquela altura. Não é? E, portanto, eu acho que nós temos aqui, francamente, esta questão do servir-se ou do servir na atividade política não pode ser posta, é aí que eu quero também chegar, não pode ser posta como se a política fosse uma espécie de carreira. Estão a ver? Há a carreira dos engenheiros, há a carreira médica, há a carreira dos professores e há a carreira política. E eu discordo totalmente. Eu sei que existe. Não, claro, eu sei que existe. E sei que há muita gente que prefira essa visão das coisas. Eu não prefiro essa visão das coisas de todo. A política começa na Jota. Da Jota vai para assessor da Câmara. Assessor da Câmara vai para vereador. Ou deputado municipal. Deputado municipal vai para assessor do grupo parlamentar. Assessor do grupo parlamentar passa para deputado. Deputado passa para, claro, gestor da empresa pública ou parceria público-privada. E daí passa para não sei quantos, talvez para ministro. Chegou ao topo da carreira. É um político de sucesso. Por amor de Deus. Eu acho que essa visão das coisas, que domina a visão sobre o que é isso dos políticos, é uma visão que eu não prefiro de todo. Não sei se é uma visão pobre, se é uma visão distorcida. É uma visão que eu não prefiro de todo. Porque eu acho que, para mim, pessoalmente, a atividade política, que faz parte aqui do título, a atividade política é uma coisa muito mais variada, muito mais rica, muito mais importante socialmente do que o mero, entre aspas, desempenho institucional. Não é? A gente que luta pelos
direitos na escala do bairro, ou que luta pelos direitos em escala global, essa gente tem um compromisso político de primeira intensidade. E, portanto, manifestamente, se nós levássemos em conta essa outra dimensão, eu acho que já não seria com tanta, como é que eu ia dizer, com tanta tensão, para pôr as coisas da maneira mais respeitadora que eu posso, que colocaríamos esta questão do servir sobre o servir. Acho eu. Mas, portanto, para mim, a política tem muito a ver com o ativismo. A política tem tudo a ver com o ativismo. A política é isso, eu acho. A atividade política é isso. É o ativismo em todos os temas, em todas as escalas. É o ativismo para a transformação da sociedade a partir de critérios, a partir de valores. Há quem tenha valores inspirados no Evangelho, há quem tenha valores ou princípios inspirados, enfim, leituras mais diversas, filosóficas, teóricas, enfim, o que seja. E, portanto, e é verdade, há quem tenha da política uma outra concepção, que é a de uma carreira. Que sabe pouco da realidade, sabe muito pouco da realidade, vive praticamente sempre dentro de uma bolha, não é? Vinha-nos a falar disso na viagem de Lisboa para cá, vive quase sempre dentro de uma bolha muito protegida, hiper protegida, hiper discriminadora do resto, não é? Hiper quase discricionária, não é? E pronto, e depois sobe-se, como se sobe a função pública, ou como se subia a função pública, quando havia direito de promoção, essas coisas. E, portanto, quer dizer, há aqui duas concepções que são diferentes. Eu sinto-me, quero dizer-vos, eu sinto-me num lado e não prefiro de todo essa outra visão da carreira política. Eu não tenho nenhuma carreira política. Eu não cheguei ao vice-topo da minha carreira por ser vice-presidente do Parlamento. Não, de todo. Rejeito liminarmente essa questão. Daqui a 2 anos, daqui a 3, não sei, enfim, quando terminar a legislatura, não sei se vou ser candidato ou não vou ser candidato, talvez não seja, e regressarei àquilo que é a minha carreira, que é a minha carreira profissional, professor universitário. Pronto, é isso. E, portanto, e continuarei a fazer o meu ativismo em relação a tantas coisas aqui e lá fora. É assim que eu acho que deve ser. Pronto. O segundo ponto, eu estou a ser muito falador, como sempre, mas queria agora ser então mais breve. O que é servir na política? Também sobre isto eu acho que a gente se deve entender. Porque, pronto, dizer que é preciso servir na política é certo, é uma frase certa, é uma frase que tem grande aceitação social, mas depois falta dar conteúdo, não é? O que é isso de servir na política, concretamente? E eu acho que há alguns equívocos que convém não ter. O principal equívoco, do meu ponto de vista, é confundir atitude de serviço na política, com aquilo que eu chamaria de serviço dos clientes. Serviço dos clientes. No fundo, é aquela atitude de quem está disponível, efetivamente disponível, para ouvir, para acatar as solicitações, para ouvir e acatar os anseios, os estados de alma, as preocupações, as reivindicações de toda a gente. E para acolher isso tudo sem critério. Como se fosse, portanto, um receptor de pedidos e um cumpridor de pedidos. Pronto. Portanto, não me interessa qual é. Não me interessa, enfim, tenho um critério moral, enfim, o que for corrupção, não aceitarei. Mas pedem A e pedem o contrário de A. Sobre ambiente, sobre saúde, sobre transportes, sobre economia, sobre educação, sobre o que for. Pedem. Eu, por exemplo, agora sou deputado por Coimbra. Quero usar este exemplo, que é um exemplo muito concreto. Neste momento eu sou deputado por Coimbra e chegam com frequência, estão a chegar nesta altura com frequência, e-mails, cartas, mensagens frequentes por parte de pais, alunos, professores de colégios privados que têm contratos de associação com o Estado e que me vêm dizer se cumprir o despacho número não sei quê que o senhor aprovou, isto vai deixar de ter financiamento e, portanto, vai haver aqui uma situação grave. Não sei quê.
atitude de serviço, olhar para isto e não ter um critério de julgamento sobre isto. Isto é, eu aceito isto como sendo uma coisa, como sendo algo que eu não posso contornar e que se me impõe, ou tenho aqui um filtro para isto? Eu acho que há muito a ideia de que servir na política é estar disponível para aceitar solicitações, enfim, como é que eu ia dizer, moralmente aceitáveis, digamos assim, né? Já não estou sequer a falar de votos, não é? Portanto, mas estar, portanto, ao serviço é estar disponível para ouvir e para satisfazer. E, portanto, representar indistintamente todo o tipo de interesses. Legais, legítimos, com certeza, mas representar indistintamente todo o tipo de diferentes interesses, que são contraditórios entre si, sem ter uma escolha prévia, sem ter uma peneira, percebe? E eu acho que isso é profundamente equívoco. Eu acho, pela minha experiência e pela minha reflexão, eu acho que não há disponibilidades neutras. Eu acho que não há disponibilidades neutras. Isto é, eu acho que é pouco sério, para ser muito franco convosco, eu acho que é pouco sério entender a política como uma disponibilidade para servir A e o contrário de A. Para servir o interesse de X e o interesse contrário de X. Eu acho que isso não é sério. Com franqueza. Acho que isso não é sério. Acho que essa pretensa virtude de estar ao serviço de é profundamente equívoca. É estar ao serviço com a moralidade de uma amiba, que é o animalzinho mais invertebrado que eu conheço. É não ter coluna vertebral diante da realidade. Eu não quero agora estar aqui a inventar, mas cada uma de nós, já teve na sua vida solicitações as mais diversas, na medicina, na solidariedade social, na docência, enquanto funcionário do CTT, o que seja. Já tivemos todos nós as solicitações as mais diversas. E tivemos que fazer escolhas. E, portanto, eu acho que a política não se compadece com essa atitude de serviço, como se o serviço fosse essa virtude absoluta que é colher tudo e o seu contrário e tentar servir sem critério. Eu acho que isso não é sério. Acho que esse é um péssimo serviço, devo dizer. Junta-se aqui, para quem é cristão, uma coisa muito complicada, chama-se bem comum. Bem comum. E, portanto, para quem parte para a atividade política a partir de uma inspiração fundada na doutrina social da Igreja, terá, naturalmente, como critério da maior importância, a construção do bem comum. Está bem, com certeza, mas o que é isso do bem comum? Quer dizer, sermos fiéis, de alguma maneira, à doutrina social da Igreja, não é aceitarmos sem pensar acriticamente coisas como bem comum. O que é isso? É preciso saber o que é isso. Eu acho, por exemplo, a partir das leituras, naturalmente, que vou fazendo, que bem comum não é a soma, como é que se diz, a soma amontoada de interesses particulares. Isso não é bem comum. Isso é outra coisa. Isso são bens particulares somados, mas não é bem comum. Como bem comum não é a harmonia dos contrários. Não nos equivoquemos a esse respeito. A harmonia dos contrários não é bem comum. É outra coisa. É, se calhar, até disfarce do esmagamento de um pelo outro. E dizemos, está a harmonia, pois claro, o outro foi esmagado e, portanto, o que vence dita a harmonia. Eu acho que isso não é assim, com certeza. E, portanto, a política, eu acho que a atividade política nisso, há harmonia criada a partir de sei lá de quê, de uma espécie de nirvana ou outra coisa qualquer. Não é isso. A atividade política não é harmonia. Não é harmonia. É tensão. É confronto. É confronto. É pagar alto o preço pelas convicções que
fábricas de prestação de cuidados químico-farmacêutico ou blá blá blá. Isso implica confronto. Eu não quero agora estar aqui a fingir que conheço a biografia toda de Mário Moura, mas quer dizer, eu sei um bocadinho da vida de Mário Moura e eu sei que este senhor teve que fazer confrontos, naturalmente de maneira educada, de maneira totalmente solidária, elevada, polida, com certeza. Confronto não implica cabeçada, quer dizer, entendamos, mas implica confronto. Implica dizer àquele amigo, olha, não. Mas não, esse não é o meu caminho. E pronto, e depois a seguir não tem prémio, não é? Quer dizer, depois a seguir não tem recompensa, depois a seguir até dizem que é isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro. Como estava a dizer, isso é evidente. O único prémio que tem é não tem prémio nenhum. Pronto. E portanto, eu acho que a atividade política é isto. Ou melhor, a atividade política ou tem isto, ou então é uma coisa postiça. Ou então é carreira. Bom, e portanto eu creio que portanto, neste sentido, o bem comum, o tal critério do bem comum que eu acho que é o norteador, eu enquanto responsável político no sentido que vos disse, eu realmente procuro, não sou capaz, mas eu procuro ter o bem comum como guia. De que é que eu estou à procura? Daquilo que é a superioridade do interesse da comunidade relativamente aos diversos interesses particulares. Eu acho que é isto. E claro, isto é um exercício difícil, obviamente. É um exercício difícil, porque o interesse da comunidade é ditado por relações de poder. Lá está. E, portanto, não aparece inscrito numa qualquer divisa divina a dizer isto é o bem comum. Não. Quer dizer, isso é objeto de disputa. Isso é objeto de disputa, não é? Bom, e portanto, eu acho que esta palavra disputa é uma palavra central. Central. Não é? E portanto, eu fiz muitas amizades até agora nos meus compromissos políticos. Mas sou daqueles que acham, tenho dito muitas vezes, se aqui houver alguém que já me tenha ouvido dizer isso, não me leva mal, mas eu acho, com franqueza, eu acho que nós não precisamos ser todos amigos. Não precisamos ser todos amigos. Como se tivéssemos todos o mesmo tipo de perspectiva sobre a vida. Não temos. E ainda bem que não temos. Senão isto era uma pasmação do diabo. Quer dizer, era horrível. Lá está. Éramos uma espécie de amibas. Pronto, que andávamos aqui ao sabor do vento. Não. Eu acho que é disputa. Eu acho que é combate, confronto. A partir de convicções que vamos formando, observando a realidade. E desta semana foi, a semana passada, já não sei, não hoje é terça-feira, portanto foi na semana passada, falava com a Helena Roseta. Encontrámos na manifestação do 25 de Abril e depois fomos juntos no metro até, enfim, lá ao sítio de morar um lado, agora do outro, e íamos a falar porque convergimos na manifestação e encontrámos mais um outro amigo, também cristão, conhecido, José Leitão, e íamos a falar das várias gerações de ativismo católico e tal, e a Helena disse-me que eu já sabia, mas que é tão importante, que é, eu despertei para a militância política, dizia ela, eu despertei para a militância política quando, enquanto cristã, me confrontei com a situação das cheias, enfim, na periferia de Lisboa, em 1967. E foi aí que eu despertei, porquê? Porque os nossos grupos de ação católica decidimos mobilizar-nos para prestar serviço àquelas pessoas que estavam, pronto, em desespero, não é? E vimos como é que era a realidade. Nós não víamos enquanto filhos de família. Ela me dizia, eu sabia disso, mas gostei muito de ouvir aquele testemunho. Porque lá está. O que aquela geração aprendeu foi que a política era mesmo confronto. Era mesmo necessário, mesmo a partir de posições onde o confronto não era nada tido como católico, não é verdade? Fazer confronto a sério para impedir que aquelas situações desesperadas se voltassem a repetir e para condenar aquilo que estava a verificar na Várzea de Louros ou enfim, um pouco por toda a parte à volta de Lisboa. Portanto, é isto, quer dizer, é esta... E lá está, isto obrigou aquelas pessoas a dizerem sim a determinadas coisas, não a outras coisas, a fazerem cortes, a fazerem rupturas. A atividade política, o compromisso político, eu acho que tem essa dimensão, que é uma dimensão que é muito, como é que eu ia dizer, muito custosa
custosa, de custo, para quem tem um bocado o hábito de achar que nós existimos para sermos todos amigos uns dos outros. Nós podemos ser tão solidários uns com os outros, mas não nos equivocarmos sobre essa coisa de estarmos todos do mesmo lado e não haver pluralismo entre nós e coisas assim. Bom, finalmente, uma última nota só para terminar. Portanto, já perceberam que eu acho que a atividade política não é necessariamente, nem é a título principal, uma atividade institucional. Portanto, não há essa coisa da atividade política ali naquela casa e ali naquele movimento é outra coisa, é o social. Não. Eu acho que o social e até o pessoal é político. Acho isso. Bebi a tradição dos movimentos feministas que nos ensinaram que o privado é político. Nesse sentido. Acho que isso é mesmo assim. Mas, portanto, parto desta noção de que a política é a política como serviço. A política para ser serviço é, acima de tudo, combate por ideias. Combate por propostas de organização, propostas de sociedade. Isso é o melhor serviço que nós podemos prestar na política. É sermos capazes de trabalhar propostas, modelos, formas de organização, horizontes para a nossa sociedade nas mais diversas escalas, combater por eles, trabalhá-los, estar disponível para ouvir as críticas, evidentemente, moldá-los de novo, mas acho que é isso. Acho que isso é que é política como serviço. E portanto, não prefiro aquele olhar, desculpem dizer assim, de líquido doce, de quem acha que o gesto amoroso para com o povo pronto, é uma atitude de como é que eu vou dizer, de pacificação postiça. Acho que não pode ser isso. E neste sentido, para terminar, eu acho não, fui muito influenciado como militante da Ação Católica nos meus tempos de estudante, enfim, sobretudo, fui muito formado a seguir o tríptico da revisão de vida, não é? O ver, jogar e agir. E creio que isso é provavelmente uma das escolas de aprendizagem mais importante da política como serviço. É justamente ter no desempenho político enquanto ativismo, lá está, ter essa perspectiva de articulação entre ver, julgar e agir. E só quero dar uma nota a propósito de cada uma destas coisas. Ver a realidade com a noção de que não há olhares neutros sobre ela. Quando olhamos a realidade, nós focamos em determinadas questões e não nos focamos noutras. O Eugênio Fonseca, exatamente, ou seja, essa coisa da objetividade como neutralidade é mentira. É mentira. Isso não existe. O Eugênio Fonseca, quando vê uma determinada realidade nacional, foca-se num determinado e concentra-se numa determinada questão. O Zé Coisa, noutra questão, Mário Mourão, noutra questão, ou até os três coincidimos momentaneamente, mas noutras coisas não. E, portanto, o olhar não é neutro. A partir do momento em que nós olhamos, como é que nós olhamos a realidade? A partir da perspectiva dos ricos ou a partir da perspectiva dos pobres? Como é que nós olhamos a realidade? A partir da perspectiva de quem triunfa ou a partir da perspectiva de quem é marginalizado? Este é um ponto. Deixa-me dar-vos até a própria maneira como nós olhamos no sentido físico, aquilo que captamos é muito influenciado pelos compromissos que tomamos. Uma vez que estamos aqui poucas eu posso ter uma confidência. Não, espero que não haja nenhum problema com isso. Da outra vez que eu estive aqui em Lisboa como deputado, 2009-2011, eu impus-me a mim próprio, posto assim as coisas, ter trabalho de voluntariado, ter empenhamento de voluntariado em serviço a pessoas sem emprego. Fazia isso. Portanto, fazia isso com muito empenho, justamente, enfim, porque precisava fazer isso. Precisava, para mim era vital que fizesse. E assim fiz. E, portanto, o meu compromisso era já não me recordo se era de semana a semana, se era de 15, acho que era de 15 em 15 dias, fazer uma volta, chamada volta, não é? A minha calhava ser entre Santa Apolónia e o Oriente, à beira do rio. E é absolutamente
sempre passo entre Santa Apolónia e o Oriente, eu não vejo as mesmas coisas que os meus filhos ou a minha mulher veem enquanto vamos passar a vida. Eles naturalmente olham o que é novo, o que está a ser construído. Qualquer pessoa, eu vou à procura de saber se ainda lá está o Senhor Germano, que vivia ali vegetava ali naquele sítio ali ao pé dos silos aqueles silos que estão ali como é que se chama aquilo? Já não sei. Vamos que eu vi o que é que se chama? O cortamento militar. Pronto, exatamente. Onde está o exército de salvação, aquelas coisas. Pronto, exatamente. E portanto, o meu olhar mudou-se. Portanto, mas isto para dizer que não há olhar neutro e que o olhar o ver enfim, criteriosamente moldado por isto. Julgar. E é aqui que eu vou a Francisco, o Papa. Por ser quem é, por ser aquilo tudo que é, mas só não tinha aqui uma série de coisas para ler e não vou ler nada. Só vou citar uma coisa, ou melhor, refiro uma coisa e citar outra. A exortação apostólica Evangelii Gaudium, que antes já foi ultrapassada, já foi complementada por outros textos notáveis, mas eu queria me citar aqui, tem, enfim, uma indicação, não é obrigatório que a sigamos, mas quer dizer, eu pessoalmente acho que a devo seguir, uma indicação muito clara sobre critérios para julgar a realidade. Para julgar a realidade que vemos. Primeiro critério, ouvir o clamor dos pobres. Está lá escritinho, com todas as palavras, com todas as letrinhas. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Ponto. E não há muito mais para dizer sobre o assunto, quer dizer, é isto. E, portanto, ouvir o clamor dos pobres e transformar isso em prioridade do modo como julgamos a realidade como é que é dizer, um programa de vida. Basicamente é isto. Para além, depois de, enfim, todo um conjunto de observações que Francisco faz nesse texto notável, inovador, fresco, desafiador, e que é justamente esta observação tão crítica que ele faz sobre aquilo que ele chama uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida, diz ele, e os respectivos juros afastam os países das possibilidades viáveis da sua economia, os cidadãos do seu real poder de compra, e a tudo isto junta-se uma corrupção ramificada, uma evasão fiscal egoísta que assumiram dimensões mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Bom, e por aqui vamos, não vale a pena sequer. Portanto, ou seja, há aqui critérios de juízo sobre a realidade. E, finalmente, agir. Eu aqui só diria duas coisas. Nas nossas reuniões da visão de vida, quando a gente chegava ao agir, era sempre um problema. Quer dizer, ver ainda havia, julgar ainda íamos uma passagem do Evangelho e dizer que está aí. Depois do agir é que a coisa ficava muito mais complicada. Mas eu acho que há duas coisas que vale a pena para fechar. Primeiro, não fugir ao confronto. Não fugir ao confronto. A ação política, levada a cabo por pessoas que se inspiram no Evangelho, como procuro ser eu, não pode fugir ao confronto. E, portanto, essa coisa da congregação de todos pode ser profundamente equívoca, volta a esse ponto. E, em segundo lugar, eu acho que, cada vez mais, a política como serviço implica prestar contas. Prestar contas. Eu fiz isto e não fiz aquilo. E prestar contas é difícil. É muito difícil. Quando uma coisa é feita como deve ser, é muito difícil. Porque eu vou ter que explicar na Lausanne, tudo isto já me aconteceu, eu vou ter que explicar na Lausanne porque é que votei de uma determinada maneira e aquele grupo de camaradas que lá estavam a dizer: epá, então, mas isso é uma traição. Não é. Eu procurei servir os vossos interesses e também os interesses da população de Coimbra. Não pode ser. Os nossos são mais importantes que os de Coimbra. Prestar contas, a melhor coisa que eu tinha a fazer era: olha, não volto cá, acabou-se, não presto mais contas. Porque é que a mim está a chatear? Porque é que a mim está a levar a incomodar, não a passar um fim de semana desconfortável? Prestar contas. Dizer: fui derrotado nisto. Estou com dúvidas naquilo. Estou a lutar por isto. Consegui aquilo. Acho que isso é fundamental. Acho que isso faz parte do gesto amoroso para com o povo. Quer dizer, prestar contas. Pronto, já acho que era um bocadinho isto que eu queria dizer. Pronto, acho que é isto. Queria
É a sua vez. Gente, Bom, a primeira coisa que eu gostei da intervenção do José foi que o João Rodrigues esteve à Comissão de Justiça e Paz. Gostei. Porque fez um pouco para abalançou-se para outros voos de uma reflexão mais profunda. E o desafio que eu tomar como jornalista, no próximo crónica, no jornal, a colocar esta questão. Não são só os políticos que se servem, mas que há muitos outros lados assim. Porque também estou de acordo que estigmatizamos demais os políticos que estão enquadrados em instituições político-partidárias. Porque uma coisa que temos que começar todos a pensar definitivamente é que somos todos políticos. Agora, há aqui questões. Há uma coisa que me chocou, é que a disputa deve-se levar a não termos amigos, que isso não tem importância. Eu acho que podemos ser amigos e disputar. Essa afirmação chocou-me, não gostei. Porque eu acho que o grande valor da disputa é confrontar-nos e isso não buscar a nossa relação. Não é? Porque isto depois, este confrontar não é dar à bofetada, não é? Depois, a questão do confronto, eu também acho que se todos pensássemos da mesma maneira, era o tal término, mas as pessoas para fazerem um confronto têm que estar bem informadas. Ou se não passa a ser a lavadeira lá do sítio, que enquanto está a lavar vai dizendo, sabemos tudo, sabemos de futebol, sabemos de religião, sabemos tudo. Para haver confronto, as pessoas têm que estar bem informadas. Eu acho que o déficit que nós temos é o déficit da boa informação. E a Igreja, se quiserem, então também avançou. A Igreja tem muita culpa, porque também não tem ajudado a que as pessoas tenham critérios para fazerem as sínteses da informação que devem ter. Porque depois, quando olhamos só do nosso ângulo e não vemos os outros ângulos, isto pode corresponder a uma má informação. E depois chama-se sermos tendenciosos e não sermos objetivos. Então, uma coisa que também me tocou e gostava do pronunciamento, tenho vindo a defender e agora senti-me atacado. Que nestes últimos 7 anos, que os políticos que têm essa capacidade de fazerem leis, que perante situações cruciais destes 7 anos, que tocavam na vida mais profunda de muita gente. Deixei de usar a palavra consenso, porque percebi que não era uma palavra politicamente correta, e passei a falar de compromissos. Não é possível, nessa diversidade toda, e com essas causas todas, que não podemos ser efetivamente molúsculos, mas com uma coluna vertebral, mas não é possível arranjarmos valores que sejam comuns. Não é possível encontrarmos valores que nem é preciso ser cristão para os defender, porque basta ser humanista. Porque há coisas que não são propriedade dos cristãos, nem dos muçulmanos, nem dos marxistas. Não haverá um património de valores que nos possa levar a assumir compromisso em torno destes valores para boas causas, porque esta falta, muitas vezes, de assumirmos estes valores em conjunto, gerou muito sofrimento. Adiou muita coisa. E hoje há muita gente a pagar por isso, porque alguns não quiseram fazer a síntese desses valores.
E, finalmente, a partir dessa ideia, fica derrotado um sonho. Eu gostava de ver a igreja a que pertence a estar em fóruns assim, não, fóruns com as várias sensibilidades que existem dentro dela. E colocarmos todos o nosso pensar. Depois perceber o que é que, no tal ver, julgar e agir. Eu acho que o que falta hoje é existirem grupos de base com várias sensibilidades. Porque é que a SES não sabe sentar com intersindical? Temos gente que se diz cristã e está em intersindical. E o ACES. E depois, e quando a gente discute, assuntos, por muito irmãos que sejamos, logo no dia a seguir ficamos ao teatro e rotulamos. Este parece que é o drama. Esta questão de dizer que o confronto não é mal nenhum. É se, primeiro, se ele for feito com boa informação e se for feito com um caráter consistente, em que a pessoa sabe que não mistura ideias com pessoas. A pessoa tem as suas ideias, mas ela continua a estimá-la, a apoiá-la por ser pessoa e por ser da sua igreja. Isto é o que me impressiona mais na Igreja Católica. E onde nós andamos muito para trás, agora, se calhar, a questão das rupturas, nós, se calhar, temos que ir mais devagar para chegarmos mais depressa. Temos que ir mais devagar para chegarmos mais depressa. Porque o que o nosso bispo dizia aqui há tempos, alguém não disse a mim, mas disse a alguém que quer ver mais os católicos na rua. Eu, enquanto isto estiver como está, é melhor que eles estejam na igreja. Não, digo sinceramente, é melhor que estejam na igreja. É porque se vierem cá para fora dizer aquilo que dizem dentro da igreja, é melhor estarem lá dentro. Enquanto não forem capazes de assumir isto, estarem bem informados, perceberem bem o que é que a sua fé exige, é melhor que estejam dentro da igreja e venham cá para fora. Porque senão ainda tiram mais para a periferia. Porque o discurso que eles têm dentro da igreja é um discurso que o mundo não responde às perguntas do mundo. E, portanto, nisto tudo, em síntese, acho que não é preciso a gente perder alguns amigos só porque pensamos diferente. E como é que isso não é possível encontrarmos valores comuns que ajudem à construção do tal bem comum. Portanto, que não sirva interesses particulares, mas sirva o interesse de todos, mesmo que alguns tenham que ceder. Posso sugerir? Faço isto sempre a partir de... Vamos lá ver, entendamos. Eu faço isto a partir da minha experiência, da minha vida, portanto, e não a partir de qualquer argumento, digamos, doutrinário. Não é isso que eu pretendo, e, portanto, queria que isso ficasse muito claro, porque não faço essa disputa de todo em todo. Em primeiro lugar, houve um ponto que eu não toquei, que foi, digamos, sugerido aqui na medida que eu vi do Dr. Mário Moura, e que é este. Há muitos anos, acho que é mesmo verdade, acho que há muitos anos que uma das coisas que se diz muito, acho que não é só na sociedade portuguesa, acho que é um pouco por toda a parte, mas na sociedade portuguesa diz-se muito, ou faz-se muito, um confronto que eu acho um confronto falso, e queria dizer isso, um confronto falso entre política e caridade. Eu, por exemplo, vivo em meios políticos onde esse confronto é feito com muita acidez, não é? Nos meios onde eu me movo mais, digamos assim, para entrar para a gente entender bem, a minha gente costuma carregar sobre mim, no sentido de que isto não é caridade, isto é política, e portanto a superioridade da política relativamente à caridade.
E eu não penso as coisas assim. Eu sempre retorco. Eu sempre respondo. Como é que se diz? Eu sempre reajo dizendo que, ao contrário, tenho uma visão de contínuo entre a caridade e a política. E vejo-me até, devo dizer, muito reconfortado, não precisava disso, mas enfim, vejo-me muito reconfortado justamente por reflexões de Francisco o Papa à volta disso. O texto da Evangelii Gaudium foca precisamente isso, esse contínuo entre a caridade, o amor. Era por causa disto do amor que, em vez de se dizer amor, se diz serviço. Isto também se diz caridade. Também se diz caritas, não é? Pronto, caritas. É exatamente isso. É este serviço, este pôr-se na vida a partir da posição dos pobres. Olhar, julgar e agir a partir da posição dos pobres. Ouvir o clamor e responder. E, portanto, a primeira nota seria esta. A segunda nota é de que quem olha assim as coisas não pode concordar com... tem dificuldade em ter-se numa visão da política que gera medo. Quer dizer, que as pessoas têm alergia, têm medo, têm nojo, têm vontade de não ficarem contagiadas por essa coisa suja que é a política. Enfim, não vale a pena agora recordar episódios infelizes do passado recente a este respeito. Mas também aí Francisco Papa põe as coisas, eu acho, de maneira muito certa, que é justamente quando, também neste texto da Evangelii Gaudium, ele, agora não tenho aqui o texto, mas enfim, quando ele justamente exalta, enaltece o valor nobre da política nesse sentido, de serviço, lá está, de prolongamento, ampliação da caridade. Agora, porquê que as pessoas têm medo da política? E porquê que os cristãos têm medo da política? Não sei, mas posso dar palpites. São palpites. Eu acho que há várias causas e uma delas é justamente porque nós sabemos que a política é o campo das escolhas. A política é o campo das escolhas. A política é o campo em que, como se diz em bom inglês, eu já sei que nós não devemos falar agora em inglês, mas fiz uma cedênciazinha, at the end of the day, no limite, não é? Há uns que estão de um lado e há outros que estão do outro. Do ponto de vista das ideias, com certeza é disso que estamos a falar. Do ponto de vista dos projetos, do ponto de vista dos horizontes para a sociedade. E eu acho que a Igreja como comunidade, como povo, vive mal com o pluralismo, com a diversidade. Vive mal. Posso estar a ser injusto, mas eu acho isso. Com toda a frequência eu acho isso. Que se pudéssemos estar todos do mesmo lado, era ótimo. E, portanto, eu acho que paira por aí esse fantasma. O que nos leva à questão do Eugénio, e é assim que eu quero dizer. Na verdade, o pluralismo é mesmo um desafio. É mesmo um desafio. E é um desafio em dois sentidos. É desafio no sentido de o estimar. Somos diferentes e ainda bem que somos diferentes. Estimar mesmo. Não é tolerar. É estimar. É dizer que bom que é sermos diferentes. Que bom que é sermos diferentes. Que bom que é termos... o Mário Moura quer um caminho e eu quero outro. E ele luta pelo seu caminho e quer votos para o seu caminho e quer enganar pessoas para o apoiar. Eu vou fazer exatamente o mesmo e vou lutar o mais possível para que ele seja derrotado. Isto, em termos democráticos, é mesmo isto. Porque eu não concordo com a proposta dele. Portanto, isto quer dizer que eu deixo de ter estima, admiração, amizade pelo Mário Moura? Não, de todo. Está falando no sentido figurado. Não, mas é mesmo isto, não é? Na luta política, a minha experiência pessoal, eu acho que todas as pessoas aqui, certamente, concordaremos todos nisso, acho que eu não sei, mas na minha experiência pessoal, uma das maiores dificuldades
uma das maiores dificuldades para a luta política é conhecer o rosto e a história do nosso adversário. É uma enorme dificuldade. Enquanto eu luto contra uma abstração, eu posso ser... não tenho limites. Mas se eu sei que essa proposta é defendida pelo Eugénio Fonseca, e eu conheço o Eugénio Fonseca, e tenho uma relação de simpatia, de amizade com ele, a coisa torna-se muito mais difícil. Muito mais difícil. Muitíssimo mais difícil. Eu, por exemplo, vivo agora o meu dia-a-dia num sítio onde aquilo reúne em hemiciclo, não é? E, portanto, enfim, temos propostas diversas, e temos entendimentos diferentes, e há tensão, e há disputa, e não sei o quê. Mas a verdade é que há laços de amizade, coisa que muitas vezes até é criticada. Pois, berram, mas depois são todos amigos, não é? Que é uma coisa que se diz muito, não é? Berram, mas são todos amigos. Isto que o Eugénio Fonseca diz como uma coisa boa, do ponto de vista da Vox Populi, é olhado como uma grande hipocrisia. A maior parte das pessoas não entende isso. Não entende que o outro pode ser alguém que eu sei que é como eu, que tem ideias diferentes das minhas, que eu combato com toda a força que eu posso as ideias dele, e depois no fim vou dar um abraço porque ele é meu amigo. Temos ideias diferentes. É claro que eu tenho muito mais natural que eu seja totalmente amigo de todas as pessoas que são da académica, do que das outras que são do Belenenses. O que é que querem? Eu sou da académica, estamos quase a descer, é verdade, mas pronto, é a vida, é assim. Agora, eu sei que é pecado, mas pronto. Agora, mas a verdade é que, portanto, eu concordo muito, nós não temos que ser amigos. Não, nós não temos que ser guerreiros uns com os outros, não é isso que está em causa. O que eu quero dizer é que quando eu utilizei, e enfim, só para terminar, quando eu utilizei a ideia de que não temos que ser amigos, é no sentido de que nós não temos que ser fofinhos uns para os outros. Percebem? Que eu digo, Eugénio, desculpa lá, mas discordo ligeiramente de si. Não discordo ligeiramente de si o quê? Eu discuto a sua proposta, acho que a sua proposta é uma asneira. Ouça, e vamos aqui bater a coisa a sério. Não quer dizer que no fim eu dou um abraço e digo, não toco, vais para, olha, és um traidor, mas pronto, mas eu gosto de ti. Quer dizer, vamos lá pôr as coisas no seu ponto certo. E finalmente, uma última coisa. Pode haver valores comuns? Claro que pode. Claro que pode. Mas valores comuns são sempre objeto de escolha. Eu, por exemplo, acho que o texto da Evangelho Gáudio é um catálogo de desafios a valores comuns. Extraordinário. Ouvir o clamor dos pobres e fazer do clamor dos pobres o eixo de referência da nossa vida. Na política e na Igreja. O Papa até diz que a nova evangelização é pôr a experiência existencial dos pobres no centro da vida da Igreja. Há uma escolha. Há uma escolha. Eu sei que se eu levar isso a sério, isto vai levar uma traulitada do tamanho do mundo. É verdade. É verdade. Em vez de fazer o enaltecimento da concórdia social, eu faço o enaltecimento da transformação social profunda para trazer os pobres para o centro da vida da Igreja. Portanto, isto para dizer que pode haver valores comuns. Eu bato para que haja o maior acordo possível em torno de ouvir o clamor dos pobres e dar a resposta em políticas concretas ao clamor dos pobres. É isto que hoje faz toda a vida. Enfim, foi assim que eu conheci e há de continuar assim até daqui a muitos anos. Portanto, é verdade. Portanto, agora, isto é rendimento social de inserção. Para si é, para o outro não é. Para mim também é. Também é isso. Estamos de acordo. Portanto, valores comuns, grandes pilares de ordenação comuns, sem dúvida nenhuma. Acordo nas políticas concretas. Vamos ver. Para si é rendimento social, para o outro é complemento solidário para idosos, para o outro não é, para o outro. Não é? E depois, no fim, estimamos, claro, acho que Não sei se é muito séria. Eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que eu chamaria diferentes mediações, diferentes instrumentos, diferentes veículos, se quisermos, de um mesmo fundo
que é o amor, o serviço, a construção que favorece os mais debilitados. Enfim. Eu, por exemplo, nos últimos anos, fui muitas vezes questionado. Vamos falar dessa situação em concreto. Eu fui muitas vezes questionado. Eu sou muitas vezes questionado. Como é que eu posso ser católico e do Bloco porque o Bloco defende um conjunto de propostas que são fraturantes, que são contrárias àquilo que é a doutrina da Igreja? Eu percebo exatamente o que é que está a ser aqui perguntado e o que é que está aqui a ser observado. E todavia eu, certamente com erros, com certeza, não passa pela cabeça outra coisa. Mas eu creio que a dificuldade está justamente em dois lados. Primeiro, em aceitar ou em ter talvez a noção de que esta pessoa que é cristã defende efetivamente propostas que são contrárias ao sentimento, à visão das coisas, à crença profunda de muitas pessoas que são cristãs, e o faz não para irritar o senhor bispo ou o senhor pároco ou os católicos em geral, mas porque acha que ali há uma decisão que é expressão, em última análise, é expressão dessa mensagem de amor pelos outros. Podemos agora dar exemplos vários dessas causas chamadas causas fraturantes e outras onde isto se joga. E depois joga-se uma coisa. Uma vez houve um jornalista que perguntou isso, exatamente. Um jornalista, portanto, uma entrevista televisiva no canal, e ele perguntou assim: como é que o senhor consegue? Como é que o senhor não acha que é contraditório? Eu, armado, é impertinente. Perguntou-lhe: olha, o senhor faz essa pergunta àquilo a que chamam católico conservador? Isto é, também faz a mesma pergunta a uma pessoa que, por exemplo, se apresenta a si própria, com toda a legitimidade, como católica, mas que, por exemplo, defende a liberalização mais aberta, por exemplo, da legislação laboral, por hipótese. Também há muitos textos da Igreja que criticam abertamente isso, não é? Dos últimos papas, onde isso é que... E ele disse, lá disse o que tinha a dizer, isso não interessa, a pergunta que foi feita era só mesmo para situar esta coisa. Quer dizer, realmente a estranheza vem muito daí. Eu acho que é sobretudo isto, a dificuldade que eu acho natural, com franqueza eu acho natural, que seja difícil para a grande maioria das pessoas aceitar que ser militante, ser dirigente, ser o que fosse de um partido desta natureza ou de outra natureza qualquer, aceitar que isso, digamos, possa ser uma forma que eu pessoalmente encontrei, como outros católicos de outra cor política completamente diferente encontraram, de servir uma mensagem que é a mensagem do Evangelho. Quer dizer, acho que é isto. E, portanto, agora eu não me sinto nada mal, quer dizer, quero lá saber, enfim, pronto, as coisas são como são, e, portanto, eu convivo muito bem com isso. Sei que isso é um bocadinho de verdade, mas, olha, é tão verdade nisso que eu, de repente, deixei de ser professor universitário. É verdade, isto é verdade. Eu agora, vou agora porque puxar os pagamentos como deve ser. Não é? Eu sou professor catedrático de Relações Internacionais. Portanto, fiz a minha carreira. Os meus pais reconheceram o mérito. Mas, se eu for à televisão, eu não sou professor catedrático de Relações Internacionais. Eu sou o tipo de bloco. Portanto, não é a Igreja que tem apenas essa perspectiva, é toda a sociedade. Não me reconhecem por aquilo. Eu vivo bem com isso. Não quero. Às vezes tenho um bocadinho de conversa, mas pronto. Logo a seguir já falei. Mas, portanto, eu, a partir do momento em que assumi uma escolha partidária, eu sei que quando assumi essa escolha, entrei num mundo muito mais empobrecido. Eu sou o tipo de bloco. E eu gosto imenso de ser olhado para o tipo de bloco. Enfim, não sei, pode gostará de ser olhado para o CDS, eu quero saber, pronto, é assim mesmo, não é? Portanto, isto é só para dizer que a Igreja realmente tem essa forma normal, as comunidades eclesiásticas, tem essa forma dominante de ver as coisas, é verdade.
levar-nos muito longe, não quero continuar, mas não é só a Igreja. Não é só a Igreja. Quer dizer, eu se escrever uma coisa, por exemplo, sei lá, eu se fizer uma análise internacional, situação na Síria, ninguém dirá que foi o tipo que é professor de Relações Internacionais de Coimbra. O dirigente do Bloco, José Manuel Pereira, falou sobre a situação da Síria e viu a coisa à luz daquilo que é a visão do Bloco. O que é que ele é de fazer? E eu digo que não é verdade, porque eu não tenho aqui uma parte, que é esta parte aqui é do Bloco, esta parte é da Universidade de Coimbra. Não é verdade. E depois esta parte aqui é da Académica. Não é verdade. Quer dizer, não é assim. Portanto, eu compreendo isso, acho que isso é terreno. As etiquetas são mecanismos que nós encontramos de simplificar, sobre-simplificar a realidade que é muito complexa. Só para terminar, estamos aqui pouco, eu quando já fui, de vez em quando vou lá à televisão, então já me apresentaram de tantas maneiras. Eu já fui apresentado como jurista, sou licenciado em Direito, sociólogo, sou doutorado em Sociologia, economista, que trabalho na Faculdade de Economia, politólogo, que me dedico a relações internacionais, e até já fui apresentado como teólogo. Porquê? Porque sou católico. Teólogo, já não há coisa, não vou falar no livro do José Saramago. Extraordinário. Mas isso são lá está. As etiquetas são formas de simplificar a realidade. Isso é Moçambique.